Desligando a chavinha de educação física, vamos agora ao mundo dos vinhos, vamos ao mundo da celebrity, vamos ao mundo de Natália Molina, nossa convidada às quintas-feiras aqui no Farol de Limeira. Natália Molina, sempre uma alegria, um prazer recebê-la aqui no Farol de Limeira. Bom dia, Beto. Prazer é todo meu. E hoje Na- vamos falar de vinho bom, né? Mas antes eu tenho uma pegadinha. Pode Eu tenho uma pegadinha que é o seguinte: antes de você falar sobre o tema de hoje, que são vinhos, vinhos bons, vinhos brancos, vinhos rosés, tem sido recorrente encontrar ofertas, principalmente em sites aí pela internet, uma questão que eu sei que daria um programa inteiro, que são os vinhos em lata. Eu queria que você falasse para a gente aqui, inicialmente, no programa de hoje, o que você tem a dizer sobre isso? Tem alguma coisa boa nesse universo dos vinhos em lata? Beto, costumo dizer que a gente tem que abrir o coração, né? Os vinhos de lata eu já tomei poucos que eu gostei, tá? A maioria, assim, eu não gostei muito pelo gosto mesmo. Mas é uma proposta diferente. E eu não sou contra essas propostas diferentes. Então, assim, é claro que ele nunca vai tomar um lugar de um vinho, né? De uma garrafa, ali num jantar romântico, um jantar, né, de família. Mas é uma proposta para ir para praia, para piscina, é uma coisa diferente. Então, por que não, né? Igual o vinho em caixa também. O vinho em caixa, ele tem um propósito, ele tem de 3 litros, 5 litros, e ele fica muito mais tempo aberto, por exemplo, porque o oxigênio não entra, né, igual entra na garrafa. Então são propostas diferentes. Eu tenho vários clientes com comércio de vinho que eu indico colocar assim, porque desde o ano passado, pelo menos em dezembro, janeiro do ano passado, foram os mais vendidos vinhos em lata. Então, por que não? Eu ouvi uma vez uma observação a respeito disso que diz o seguinte: muitas vezes você está num ambiente que necessariamente não é um ambiente legal para você consumir vinho, não tem uma taça de acordo. Por exemplo, você está na praia, você está no litoral, mas você vai fazer alguma refeição e ela pode ser acompanhada por um vinho de lata de consumo rápido também, né? Tem esse lado. Com certeza, é isso, é uma proposta diferenciada. Você tá na piscina com os amigos, eu sempre falo, né? Me falam assim, ai, eu vou fazer um churrasco com os amigos, que vinho eu levo? Eu falo, o vinho é o menos importante. Se a galera é legal, se o papo é legal, qualquer vinho vai ser legal. Então a lata é uma ótima proposta para isso. Inclusive, eu recebi dos Estados Unidos uma menina que vende coisas que manda para o Brasil esse fim de semana, 2 copos, que eles são térmicos, igual esses copos de cerveja que estão super usando, que é só para vinho e espumante. E aí eu achei super legal, porque também é uma proposta diferente. Então, assim, não vai mudar a taça num jantar, né, com etiqueta. Mas você tá na praia, você tá na piscina, os vinhos esquentam muito rápido. Então, principalmente os espumantes, os rosés, os brancos. Então, ao invés de colocar gelo, que isso eu sou super contra, usar um copo desse não tem problema algum. Um térmico, por exemplo. Perfeito. Bom, por falar em vinhos brancos, esse parece que será o seu tema de hoje. Isso mesmo, vinhos brancos e vinhos rosés. Agora chegando o calor, né? Nada melhor do que esses vinhos. E eu acho que a gente tem que tirar esse preconceito de que vinho é só no inverno, né? Então, os vinhos brancos, vinhos rosés, os espumantes estão aí para isso. E aí eu vou trazer algumas curiosidades, então, aqui para vocês. Os vinhos brancos e rosés. Primeiro que vinhos brancos super harmonizam com queijos. Na sua maioria são os vinhos brancos, tá? Então, no calor, para servir uma tábua de frios, maravilhosamente. Comida japonesa também geladinha, combina super bem com os vinhos brancos e vinhos rosés. E aí, como eles são feitos, né? Os vinhos brancos, tanto os vinhos brancos e os rosés, eles podem ser usados, porque eles são feitos também com uvas tintas, né? Mas como assim? Então, o que dá coloração para o vinho é a casca da uva. Então, o vinho tinto, assim que eles são macerados, aquelas uvas, o mosto, né, o suco do vinho, aquele suco que vai ser fermentado, ele tem aquela coloração porque ele fica todo o tempo em contato com a casca, tá? E os vinhos brancos, eles são separados. Então, assim, eles maceram e separam na hora. E é por isso que ele é tão clarinho, né? Então, tem Malbecs brancos, tem tempranilhos brancos. E os rosés a mesma coisa. Os rosés podem ser feitos com uvas tintas ou uvas tintas e uvas brancas, tá? E o que vai dar aquela coloração também é o pouco contato, né? O branco não tem contato algum, eles separam logo em seguida. O rosé eles deixam em contato
um pouquinho com aquele mosto, né, as cascas, e é por isso que ele vai ficar com a coloração. E aí, dependendo do tempo que ficar, ele pode ficar mais claro ou mais escuro, né? Outras coisas também de vinhos brancos é que a gente tem uma mania de só pensar em Chardonnay e Sauvignon Blanc, né? Então, tem uvas maravilhosas que a gente pode se jogar aí. Uva Vermentino, Pinot Grigio, que é essa aqui, uma uva, ó, da Itália. Pinot Grigio. Tem Itália e França, tá? Tem várias uvas que a gente não sabe realmente a origem. Mas a Pinot Grigio, para quem gosta de vinhos levinhos, ele é muito bom em acidez, é uma ótima proposta. Tem a Gewürztraminer. Gewürztraminer é uma uva super diferente e ela é super aromática. É uma das uvas mais aromáticas que existem, tá? Então, também uma diferente. Sobre as taças de vinhos brancos e de rosés, também tem que ser diferente, tá? Natália, Elas geralmente tem... Pode falar. essa última uva aí, você pode repetir, por favor? Gewürztraminer. É uma uva típica de que região, você sabe? Então, ela é uma grande mistério, né? Tem gente que fala que ela é da Alemanha, tem gente que fala que ela é da França, Áustria, mas eu tenho um grande professor de vinhos que ele fala que todas as uvas terminadas em Traminer, igual Gewürztraminer, são italianas. Então, assim, a gente fica entre esses 4 lugares. Até hoje, se você jogar no Google, ele vai dar França e Áustria, talvez. Até hoje, eu nunca vi um estudo falando de Itália. Tem um estudo científico que fala da Itália. Então, ela é bem difícil achar a origem dela. Mas tem aqui no Brasil. A Miolo faz Gewürztraminer muito bom. Então, vale a pena experimentar essa uva diferente para sair da mesmice, né? Não, gostei porque eu particularmente prefiro o Pinot Grigio também, eu acho uma uva muito legal também. Antes de você mostrar também, sem querer derrubar a sua pauta, deixa eu te fazer uma pergunta. No tempo que eu namorava a Márcia, minha esposa, era muito comum, e faz tempo isso, hein, Natália? Era muito comum aquele vinho, aqueles vinhos da Alemanha, Libre von Milk, aquelas coisas lá, que hoje especialistas de vinho como você tem muita reticência para falar sobre esses vinhos que também sumiram do mercado. Eram vinhos mais doces, mas vendia-se demais naquela época lá, Natália. Como tudo, né? Principalmente no mundo dos vinhos, as coisas vão se aprimorando e a gente vai descobrindo coisas melhores, né? Igual o Lambrusco, que também é um vinho super famoso. E aí eu falo, né? Você tem lambruscos e lambruscos. Também é como uma família. Então, a maioria desses vinhos, antigamente, eles tinham um processo de levar açúcar, que não eram tão bons, né? E aí agora eles vão se atualizando. Quem não se atualiza fica para trás mesmo. Mas aqui existe tantas coisas boas no mercado. Eu falo, para que perder tempo com os que não são tão bons, né? Tá bom. Por favor, prossiga então. E aí, as taças de vinho branco e rosé, o bojo são menores do que as de tinto, pela temperatura. Então, a temperatura dos vinhos brancos e rosés, eles devem ser servidos sempre mais frescos. Então, os brancos lá de 8 a 10 graus, os rosés de 8 a 12, depende da intensidade deles, tá? Quanto mais levinho, mais frio ele deve ser, tá? Quanto mais encorpado for o vinho, ali pode bater nos 11, 12 graus. E aí, por que o bojo é menorzinho? Justamente para a gente conseguir colocar menos quantidade e ele não esquentar com facilidade, né? Para ele ficar mais tempo geladinho. E é por isso que eu falo dos vinhos, pessoa que coloca gelo, né? Hoje em dia tem várias marcas que é para colocar gelo. Eu sou meio contra, porque esses vinhos que são para colocar gelo, eles colocam eles mais doces, porque aí você adicionando o gelo, ele vai dar uma aguadinha e não vai ficar tão ruim. Mas eu, na minha opinião, penso assim, eu gosto tanto do sabor do vinho, pra que eu vou colocar? Mesma coisa que eu colocar água, né? Ele vai aguar. Então, uma dica legal que eu sempre dou é ou esses copos térmicos, que eu adorei, ou uva congelada. Deixa umas uvinhas congeladas e aí você leva pra piscina, vai servir pro pessoal em casa, que é uma boa saída, né? Porque vinho com gelo... Olha, eu não sou chata, eu sou a favor de tudo, mas vinho com gelo, na minha opinião, não dá. Eu tenho um decanter que ele até tem algo assim engraçado e inusitado. No decanter ele tem uma saliência para dentro, para você colocar o gelo, que fica dentro de um vidro, obviamente você põe a tampa, e aí esse gelo faz com que o vinho dentro desse decanter permaneça numa temperatura adequada.
Aí sim é legal esse. Eu não tenho desse, eu coloco no baldinho com gelo mesmo. Mas é a mesma proposta do balde com gelo, né? Então, sempre que você vai servir um branco, um espumante, colocar num baldinho com gelo com água, que é o ideal. Tá. Então, esse decanter, depois eu quero até ver o modelo, que eu gostei da ideia. Vou te mandar uma foto depois, tá bom? Tá. Só para a gente fechar, o vinho rosé, igualmente como você falou das uvas, das uvas que nós temos como vinho tintos e vinhos brancos, essas uvas também valem para rosés? Tem rosé Malbec? Rosés Malbecs, rosé tempranillo. O rosé, ele não consegue ser feito somente de uvas brancas, porque ele precisa da coloração do tinto. Então, geralmente, quando tem branco e tinto junto, o branco vem com mais acidez, né? Mas todas as uvas dá para fazer um vinho rosé. E existem também, uma curiosidade, vinhos laranjas. Já ouviu falar, Beto? Não, vinho laranja não. Vinho laranja é uma proposta milenar, mas agora que está super na moda. São vinhos biodinâmicos, orgânicos, que a gente pode falar um programa só disso. Mas eles são feitos com uvas brancas e aí eles ficam todo o tempo em contato com o mosto. E aí ela fica âmbar, laranja. E ela dá mais estrutura também para o vinho das cascas da uva branca, né? E só para finalizar, uma curiosidade, para quem vai tomar um vinho branco ou rosé, os vinhos brancos e rosés, eles têm menos tempo de vida, tanto guardados quanto abertos. Então, para guardados, assim que você compra, dificilmente você vai ver um vinho de branco de guarda. Tem, mas é muito raro. Então, é de 2, 3 anos, ele já é o tempo de vida dele, tá? Então, não fica guardando aí 10, 15 anos, que você achar que vai abalar, que ele vai estar péssimo. E também, depois de aberto, no máximo 3 dias, tá? Porque o que dá mais... O conservante natural é o tanino. E como eles não têm muito tanino, porque o tanino tá na casca e ele não fica muito tempo em contato, ele vai morrer mais rápido. Então, 1, 2, no máximo 3 dias, eles já estão morrendo. E uma coisa que eu sempre falo, o pessoal que faz risoto, conheço várias pessoas, quer dizer, vários alunos que não fazem mais, vão fazer o risoto, abrem o vinho branco, colocam um pouquinho, guarda na geladeira, depois de 3 meses pega mais um pouquinho. Meu Deus do céu. O risoto fica péssimo, né? Porque vai estar ali oxidado aquele vinho e vai estragar o risoto. Então, dica para fazer risoto, faça com o vinho que você estiver bebendo. Ou seja, né, Natália, como você sempre fala, beba logo. Não fica olhando para a garrafa, né? Natália Molina, que será entrevistada num podcast especial que o nosso companheiro Sidney Botelho fará lá de Fortaleza. E a Natália deve participar como empreendedora de sucesso. Quero ver esse podcast depois, prazer. Viu, Natália? Nossa, que prazer. Eu amei o convite, com certeza. Será bacana. Mais uma vez, muito obrigado pela aula aqui no nosso Farol de Limeira. Uma ótima sequência de semana, Natália. Obrigada, até mais. Valeu.